Olá, gritante! Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Andresa Eduardo, também conhecida como Ultravioleta, e no vídeo de hoje estarei compartilhando com vocês todas as leituras que eu fiz no mês de outubro. Vale salientar que se você não for inscrito nesse canal, eu já peço que você vá se inscrevendo para você estar apoiando o crescimento desse canal iniciante e também fazendo todas as coisas que você pode fazer para estar ajudando nesse crescimento, portanto, que é se manifestar aí do outro lado através de um comentário, de uma curtida, de um compartilhamento, de uma inscrição, de ativação do sininho para ser notificado de todos os ecos que darei nesse abismo, na verdade dos gritos, e aí você vai ser notificado dos ecos. Dos gritos dos quais darei nesse abismo. E caso você não tenha visto o vídeo anterior desse canal, basicamente eu compartilhei com vocês todos os livros os quais eu quero ler no mês de novembro. Então eu vou estar deixando aqui nos cards e também na descrição desse vídeo para você estar vendo esse vídeo e sabendo todas as coisas quais eu pretendo ler. Isso não significa que eu vou ler exatamente aquilo, porque às vezes a vida influencia as vontades líricas existenciais, e às vezes pode ser que eu mude exatamente o roteiro literário que eu pretendia cursar em novembro. Daí você vai ter uma breve noção de todos os livros os quais eu pretendo ler no mês de novembro. E aí, quando for em dezembro, eu vou estar compartilhando todas as coisas as quais eu li em novembro, e aí você vai saber a diferença, a expectativa, a realidade. Você tenha visto esse vídeo, sim, você vai saber que eu compartilhei o fato de que eu não estou me sentindo muito bem sobre esse canal, que eu estou me sentindo um pouco desmotivada, triste e desanimada. No caso, você queira deixar aqui a sua contribuição de ajuda, de apoio, de incentivo para eu continuar com esse canal, eu aceito, caso ele seja um grito, um sussurro, um eco, tudo aquilo que você quiser que ele seja, eu estarei aqui ouvindo, e apesar de muitas vezes não estar respondendo os comentários, eu sempre, absolutamente sempre, estou os lendo e sempre me maravilhando com todas as coisas quais vocês têm falado, então muito obrigada por isso. Mas de alguma maneira, a qual não sei explicar, ando um pouco desmotivada e cansada, então caso vocês queiram, como eu já falei, deixar alguma coisinha aqui, caso vocês queiram. Caso vocês também não queiram, tá tudo bem. Eu estou pela terceira vez tentando gravar esse vídeo, eu espero que dessa vez saia certo, que dê certo, porque em outros dias eu já tentei gravar esse vídeo e simplesmente não aconteceu, e eu espero que dessa vez aconteça, e caso você esteja vendo eu falando isso, saiba que aconteceu e deu certo. O primeiro livro qual eu li no mês de outubro foi o livro A Máquina do Tempo, e eu fiquei muito feliz de ler esse livro porque era um livro qual eu tinha muita vontade de ler, mas que eu nunca dei continuidade efetiva na sua leitura. Basicamente, esse livro está contando a história de um rapaz, o qual a gente não sabe o seu nome exatamente, mas nós sabemos que ele está fazendo parte de um jantar, um tanto quanto peculiar, que tem como seu anfitrião um cara que é nomeado como o Viajante do Tempo, e quer convencer todos os seus convidados de que sim, é possível estar viajando no tempo, tanto quanto é possível estar se deslocando no espaço. Então o livro ele começa com o raciocínio sendo pautado de uma maneira física e científica, mas ele vai se desenrolando de uma maneira mais fantasiosa. Afinal, o Viajante do Tempo de fato consegue viajar no tempo, e quando ele consegue de fato estar retornando, ele compartilha com todos os seus amigos as suas experiências, elucubrações, devaneios, percepções e conclusões que ele conseguiu colher e perceber e anotar e absorver desse futuro qual ele teve a chance de experimentar. Então, assim como o Viajante do Tempo vai estar pegando todos os seus convidados e colocando em uma ciranda de convencimento de que é possível sim estar se deslocando no tempo pelas linhas fluidas temporais, e depois compartilhando assim todas as nuances e aspectos e conclusões as quais ele colheu nesse futuro, e também vai estar nos pegando nessa dança, nos fisgando com esse cientificismo um tanto quanto que fantasioso, porque viajar no tempo, infelizmente, em todas as informações presentes que a gente tem, de fato, é um tanto que mais imaginativo do que científico. Esse livro sim tem suas passagens um tanto quanto que cansativas, mas ele consegue sempre estar nos presenciando com passagens as quais conseguem descrever muito bem sentimentos que a gente tinha dentro da gente, que a gente nem sequer conseguia entender muito bem que eles existiam, ou conseguíamos resumir em palavras, mas ele consegue com um brilhantismo muito bonito fazer isso, e é um tanto que reconfortante, confesso, porque isso faz com que a gente tenha certeza de que algumas pessoas sentiam coisas parecidas com a gente, e mesmo que isso já tenha passado há muito tempo, existiram essas pessoas nesse planeta, e que faz sentido a gente estar sentindo essa confusão que a gente sente. Não sei se deu pra entender, mas é isso. Eu acho muito interessante esse processo de estar dando estrelas para um livro, porque faz parecer que o livro ele é uma estada, uma casa, sabe? Então a gente está dando estrela por como foi a estadia dele. Então acho que para esse livro eu dou 3,5 estrelas, porque ele teve vários momentos cansativos, mas ele teve vários momentos os quais foram completamente prazerosos e que valeram completamente a pena estar, enfim, presenciando, vivenciando e lendo. Então ele é um livro que eu indico para todas as pessoas as quais têm muita curiosidade sobre esse assunto. Ele foi um dos primeiros livros a estar falando justamente sobre a viagem temporal, então eu acho isso muito interessante. Infelizmente esse livro ele não vai apresentar muitas representatividades, porque ele é um livro muito antigo e que ele vai estar supondo como um pronome neutro a palavra homem, que é completamente detestável e desagradável, porque ele sempre vai estar concebendo o homem como o centro das coisas e como o princípio de todas as coisas, que vai estar generalizando todos os entes existentes da nossa sociedade. Então isso é um pouco chato de ser constantemente lido, mas é algo que a gente consegue superar por conta da época, né, que esse livro ele foi escrito. Outro livro que eu li esse mês foi A Jornada, e esse livro basicamente vai estar contando a história da Mabel, uma garotinha, a qual acredita veementemente que pode estar contradizendo a ideia do mundo de que crianças não podem estar fazendo uma grande e efetiva diferença nele. Então, assim decidida, ela resolve estar partindo em uma aventura, e vai consistir estar pegando
buscando a água milagrosa da mulher sábia das montanhas. Uma mitologia qual é constantemente reverberada e cantada pelos arredores onde a Maple vive. Caso você consiga alcançá-la, ela vai te conceber essa água qual é capaz de estar promovendo mudanças para além do possível. Então a Maple, motivada por essa situação, motivada por essa magia qual se existe em torno desse mito, ela decide estar em busca dessa mulher sábia porque ela se vê numa situação de profunda necessidade quando a sua irmãzinha ela nasce prematura e também em uma linha tênue entre a vida ou morte. Então a Maple, juntamente com sua irmã mais velha, a Dowding, eu não sei como fala o nome dela, vão em busca dessa água milagrosa no meio de uma floresta, a qual tem inúmeros perigos. Esse livro vai ter uma narrativa muito sensível, muito fluida, muito rapidinha, muito poética, maravilhosa, e que vai estar sustentando uma metáfora muito fofa com as borboletas monarcas, que é justamente a borboleta que dá protagonismo à capa desse livro, e que basicamente vai consistir de que as borboletas elas são muito mais fortes e muito mais corajosas e muito mais propensas a superarem todos os litígios e conflitos quando elas estão voando juntas, quando elas estão migrando de lugares a outros no meio de estações as quais elas podem estar sofrendo, enfim, turbulências e problemáticas, quando elas estão juntas, em conjunto, em grupo, em coletivo. Então, o livro ele vai estar sustentando essa metáfora através da Maple, que vai estar indo em busca dessa água com sua irmã mais velha e que vai estar em busca de uma cura para uma irmã que ainda não se tem memórias e lembranças com elas, mas que elas vão estar lutando por isso. Então, toda essa fraternidade, todo esse amor correndo pelo livro é frágil como uma borboleta, mas ao mesmo tempo é tão forte quanto ela. Então, esse livro ele é lindo, ele é poético, ele é sensível, e eu também daria 3 estrelas e meia para esse livro, e acho que toda pessoa que tiver se encantado com, enfim, essa premissa deveria lê-lo. Infelizmente, ele não tem nenhum tipo de representatividade maior, mas esse livro ele tem essa beleza desse laço fraterno entre mulheres, entre todas as mulheres da família, e esse livro é lindo, como eu já pontuei. Ai, gente, vocês estão achando que esse vídeo tá ficando muito ruim? Porque eu tô achando que tá ficando tudo péssimo. Outro livro que eu li esse mês foi Matilda, e esse livro foi o livro qual me inspirou o filme de mesmo nome, e que por sinal acho que está disponível na Netflix, e que basicamente vai estar contando a história de uma garotinha que é extremamente inteligente, apenas com seus 5 anos de idade, e que se sente completamente deslocada em casa, a qual reside e convive com pais que, um eufemismo barato, são 2 pilantras, os quais apenas se importam com dinheiro e com seus próprios comodismos. E como se o universo considerasse que isso não era um desafio suficiente para a garotinha de 5 anos estar vivenciando, Matilda vai para uma escola a qual tem uma diretora horripilante. Contudo, Matilda tem a sorte de que nem todas as coisas são completamente ruins, porque seus livros passam a ser não apenas seus únicos aliados, mas também a senhorita Mel, com a qual ela consegue ter um vínculo quase que mágico. E é exatamente a partir desse momento que a Matilda começa a demonstrar os seus primeiros sinais de magia. Exatamente é isso que o livro está contando, e eu gostei bastante da narrativa. Foi muito aconchegante ler esse livro tomando um chocolate quente, que foi basicamente o que a Matilda fazia lendo todos os livros dela, e que eu senti uma grande vontade de estar fazendo isso, portanto eu reproduzi. Definitivamente eu gosto muito desse livro por conta do filme, porque esse livro ele não tem toda a autenticidade e brilhantismo qual eu considero que o filme consiga portar e residir em toda a sua minutagem, mas a experiência é muito legal e que eu considero um livro super divertido de ser lido, sobretudo para as crianças, afinal, esse é um livro infantil. Eu apenas senti um pouco de dificuldade de estar aceitando o final, que foi posto e colocado de uma maneira muito rápida, a qual eu acho que deveria ter sido um pouco melhor trabalhada, mas é uma coisa a qual eu consigo superar e que consigo aceitar. Então eu vou estar dando 3 estrelas, porque eu considero muito a história da Matilda, porque eu gosto muito da Matilda e porque eu chegaria sim a reler esse livro, e que de alguma maneira ele consegue residir todo o meu carinho pelo filme, apesar de ele não ter todas as peculiaridades as quais eu gostaria que ele tivesse, mas de alguma maneira geral ele consegue ter a essência maltidística na sua obra. Outro livro que eu li esse mês foi As Bruxas, que basicamente vai estar contando a história de um garotinho qual é ensinado pela sua avó a identificar bruxas, porque essas seriam seres completamente identificáveis e que têm uma predisposição a estar causando mal para as crianças. E esse garotinho acaba se vendo em circunstâncias as quais são desenvolvidas no livro em uma sala repleta de bruxas. E o problema é que a porta está fechada. Esse livro eu li no período do Halloween, então foi uma experiência muito legal, porque tem toda essa temática de bruxas, então foi divertido nesse aspecto, mas o mesmo problema com a situação de Matilda acontece aqui, que é basicamente o fato de que o final ele foi muito apressado, isso me incomodou bastante, e se eu fosse dar estrelas para esse livro, eu acho que eu daria 2 estrelas e meia, e certamente releria esse livro porque ele é um livro divertido, e acho que para livros infantis ele cumpre a sua função de ser um livro infantil, mas ele não apresenta nada além disso. Outro livro que eu li esse mês foi As Anônimas, que basicamente vai estar contando uma história de 3 garotas, a Erin, que é uma garota que está dentro do espectro autista, a Rosina, que basicamente é uma garota que tem descendência mexicana, e esse que é uma garota gorda e filha de uma pastora. E basicamente essas garotas que são completamente excluídas, elas conseguem criar um vínculo de amizade na escola que elas costumam frequentar e decidem estar criando um grupo chamado As Anônimas para estar fazendo justiça e estar dialogando com outras garotas. Foi um acontecimento que marcou o ano passado nessa escola, que foi o fato de que uma garota qual frequentava essa escola e fazia parte da comunidade, mas que hoje já não faz mais, porque ela partiu da cidade e também se desvinculou dessa escola e que ninguém sabe onde está hoje.
acusou garotos da escola, que são populares e pertencentes ao time de futebol da escola, de terem cometido contra ela o crime de estupro. Então, basicamente, esse grupo vai estar tentando iniciar essa conversa sobre o quanto as garotas elas são objetificadas, desrespeitadas e violentadas pelos garotos dessa escola, e como elas não se sentem seguras pelos corredores enquanto estiver pessoas que perpetuam todos esses estigmas de que um corpo de uma mulher não é dela, e sim das outras pessoas, os quais vão estar conduzindo aos seus prazeres e às suas vontades. Eu gostei desse livro em certos aspectos, eu gostei muito da representação da Erin, que é uma garota autista, e que vai estar trabalhando sobre todas as questões e nuances de como é difícil ser diagnosticada como uma garota autista, porque justamente existem todos os sintomas e entendimentos sobre o autismo como algo masculino. Então todas as questões e nuances e aspectos para se diagnosticar uma garota com autismo era com um parâmetro de sintomas os quais acometiam os garotos. Então por muito tempo você teve essa impressão errônea. Então fala sobre como a Erin está dentro do espectro, fala e vincula essa questão de lidar com o trauma, o qual lhe perturba. Eu gostei dessa questão, mas o livro ele é extremamente presunçoso e se estraga a partir do momento que ele diz que ele é para todas as garotas. Ele tenta iniciar um debate de corpos, mas é muito raso, ele deixa a desejar em inúmeros aspectos e ele não fala, simplesmente não fala de garotas negras, de garotas trans, de garotas com deficiência, para além do espectro autista. Então o livro ele consegue ser muito raso, sabe? E apesar dele ter uma representação LGBTQIA+, ele não trabalhou essa representatividade como ele deveria, nem também a representatividade da Grace, que é ela ser uma garota gorda. Então eu acho que esse livro ele faltou em muitos aspectos importantes que fariam com que ele de fato fosse para todas as garotas. E é muito errado, por exemplo, esse livro qual vai estar dialogando justamente sobre estupro e sobre como as mulheres são vulneráveis com isso, simplesmente está desconsiderando as mulheres negras e são completamente mais violentadas e vulneráveis e suscetíveis a esse tipo de crime, justamente porque nós temos uma história e toda uma simbologia a qual colocou elas em uma posição a qual fazem com que elas sejam muito mais socialmente, possíveis a receberem esse tipo de violência, justamente porque elas vão estar sofrendo com as estruturas machistas e racistas, além de que o livro também desconsidera o fato de que as mulheres trans são completamente mais violentadas e vulnerabilizadas porque elas são mulheres trans que são deslegitimadas e desrespeitadas pela nossa sociedade transfóbica. Então esse livro ele não trabalhou com a devida responsabilidade que ele deveria, todas as questões que ele poderia, enfim, estar fazendo com que ele fosse um livro muito mais complexo e bonito e profundo e que estaria de fato sendo para todas as garotas. Eu particularmente não me senti representada, apesar de ter inúmeras garotas brancas aqui. O debate de corpo foi muito raso, não se tem um debate aprofundado sobre sexualidade, sobre o pertencimento da comunidade LGBTQIA+. Ele desenvolve um romance, mas não desenvolve um romance com representatividade e se entender com as problemáticas e todas as violências que vão ser sofridas por ser LGBTQIA+. Então, assim, esse livro eu vou dar para ele 2 estrelas por motivo de que ele simplesmente encareceu muito nesses outros aspectos e nessas responsabilidades, porque ele não está representando as garotas gordas, nem as garotas negras, nem as garotas trans, nem as garotas com deficiência para além do espectro autista, como eu já pontuei. Então esse livro ele é interessante de ser lido para as pessoas que têm olhos críticos e com mais cuidado para estar identificando todas essas problemáticas. Eu acho que é muito feio, honestamente, dizer que esse é um livro feminista porque eu não vejo as mulheres de fato aqui. Existe um grupo muito seleto, diminuto de mulheres nesse livro. Não existe de fato todas as nuances, detalhes, aspectos, variações e diversidade de mulheres. E eu sei que isso é muito difícil de ser feito, mas o livro diz para todas as garotas do mundo. E a partir do momento que ele fala isso, ele nos permite estar exigindo dele isso, e ele não cumpre. Outro livro que eu li esse mês foi Cartas para Marcy, e que basicamente vai estar contando a história do Justin, que é um garoto negro, o qual vai estar vivenciando uma situação extremamente traumática de racismo logo no início do livro, e que isso vai ser carregado durante toda a narrativa. Ele está expondo todas as suas dores, questionamentos, inseguranças, através de cartas que ele vai estar direcionando para Martin Luther King. Livros ser apresentados a todas as esferas, as quais o Justice, a partir dessa situação, ele vai estar conseguindo a perceber da sua realidade, como as pessoas são racistas e como elas se comportam à sua volta, e também vamos ser permeados por todos esses sentimentos e lirismos e sentimentalismos, os quais o Justin passa a brigar dentro de si a partir da eclosão e percepção de como a sociedade o racializa e o trata completamente diferente, como a sociedade nos tem como seres raciais, de como somos completamente tratados de maneiras distintas a partir do momento que nós temos cores diferentes. Esse livro ele é extremamente rápido, ele é extremamente fluido, no sentido de que sua narrativa ela é conduzida de uma maneira muito fluida, tem capítulos curtos, mas ele é extremamente pesado, tem inúmeros gatilhos. Vai ser muito didático em todos os embates, ele vai ter vários debates na sala de aula com alguns colegas do Justin que pensam de uma maneira muito retrógrada e muito racista, então ele vai estar representando muitos dos leitores, os quais têm pensamentos que ao longo da narrativa vão estar sendo desconstruídos. Então esse livro ele é muito interessante para as pessoas as quais elas não têm uma dimensão muito profunda e complexa e muito ainda limitada em relação à estrutura racista a qual existe na nossa sociedade, tão simbolicamente e violentamente, sabe? Definitivamente esse livro ele foi completamente favoritado e eu favorito ele porque as pessoas elas precisam ler esses livros, sobretudo se você é uma pessoa branca. Se você é uma pessoa branca assistindo esse livro, leia esse livro. Se você é uma pessoa branca assistindo esse vídeo, por favor, leia esse livro porque você precisa estar compreendendo certas coisas quais você nunca vai compreender pelo fato de você ser uma pessoa branca.
Outro livro que eu li esse mês foi Querido Ex, e definitivamente foi um dos livros também que eu favoritei. Foi um estado completamente agradável, porque apesar de carregar temas muito pesados e difíceis que vão estar sendo discutidos ao longo da narrativa, ao longo do livro, ele conseguiu ser extremamente fluido e engraçado e amável, e basicamente vai estar contando a história de um garoto que a gente não tem exatamente a certeza de seu nome, e que vai estar nos relatando todos os seus traumas e conflitos e situações desagradáveis os quais ele passou com seu ex-namorado, e que peculiarmente está extremamente famoso porque participou de um reality show e agora virou uma subcelebridade. Então ele vai estar falando sobre todas as frustrações de um relacionamento abusivo com esse rapaz, que agora está extremamente famoso, que simplesmente todo mundo está aclamando e achando e tendo ele como o maior representante LGBTQIA+, do Brasil, sendo que ele é uma pessoa terrível. Então a gente vai estar acompanhando esse personagem através de toda a sua evolução e tentativa de superação em relação a isso, através de cartas que ele vai estar escrevendo, através de recomendação de sua terapeuta para esse seu ex-namorado abusivo. Ele fala sobre assuntos muito importantes como ser negro, sobre ser LGBTQIA+, e sobre viver na sociedade brasileira. Esse é um livro que ele é muito próximo em referências pop, em referências locais, sabe? Em nomes, em situações, em nuances, em aspectos. E é muito interessante você do outro lado, que enfim, se destoa muito dessa realidade de ser negro e LGBT, vai fazer com que você se sensibilize e entenda certas coisas que você nunca vai conseguir entender, porque você não vai passar por essas situações. Então, acho que esse livro ele é fluido, engraçado, ele consegue ser de uma maneira sobrenatural todas essas coisas, mesmo ele estando falando sobre relacionamento abusivo. E ele fala de uma maneira muito real, sabe? Porque o protagonista relata muito sentimentalmente, né, todas as impressões, porque ele está escrevendo ali em primeira pessoa. Então nós vamos nos deparar com situações péssimas, mas ao mesmo tempo aquele sentimento de um namoro com a gente não queria que acabasse, um sentimento ainda de eu gostaria de ter aquela pessoa de volta, mas eu não quero porque ela me fez mal. Todas essas contradições poéticas que são colocadas, sabe? E que existem dentro da gente em situações como essas. Então esse livro ele é lindo, ele é necessário e definitivamente eu favoritei esse livro. E caso você não tenha lido, leia, por favor. Outro livro que eu li esse mês foi Outro Jeito de Usar a Boca, e definitivamente eu fui completamente influenciada pela Júlia dos Wind Books, que falou muito bem desse livro, relatou que ele é um dos seus favoritos de poesia. E eu vou estar deixando aqui o link na descrição desse vídeo, qual ela relata todos os seus livros favoritos de cada gênero específico. E basicamente eu fui muito empolgada a ler esse livro, porque eu simplesmente adoro o canal da Júlia, e eu fiquei, vou ler esse livro, tá disponível no Kindle Vintage. E basicamente eu me frustrei bastante, porque esse livro, ele é o tipo de livro de poesia que eu admiro de certa maneira, mas ao mesmo tempo tem certas problemáticas, não exatamente por conta da estrutura do texto, mas por conta do teor das suas poesias. Tem algumas poesias que eu gosto muito, que demonstram quando nós temos nossas fraquezas e vulnerabilidades e dores e tristezas, sabe? Mas ao mesmo tempo ele coloca poesias que são tanto que rebeldes e revolucionárias e nos dizem, nos passam a mensagem que tá tudo bem, nós temos nossas fraquezas e medos e dilemas, mas a gente também tem aquela parte da gente que consegue estar causando a revolução, uma guerra e revolucionando o patriarcado, derrubando tudo isso. Então esse livro ele é muito lindo nesse aspecto, porque ele consegue acender uma centelha dentro de você de revolução, de mudança, de querer estar fazendo com que as coisas sejam diferentes e melhores, sabe? Mas ao mesmo tempo ele consegue estar dialogando muito bem sobre todas as suas tristezas, as quais existem dentro de você. Contudo, umas poesias, né, existem esses dois tipos de poesia no livro, e existe uma terceira, que são as poesias, as quais elas são mais sensuais e um tanto quanto que eróticas, de uma maneira muito poética e mais velada, vou assim dizer. E simplesmente como uma boa assexual que eu sou, e no espectro qual eu faço parte, não consigo ter uma afetividade vinculada a essas situações. Então basicamente essas eram poesias as quais eu li e simplesmente tá, cadê a próxima? E aí eu deparava com outra poesia dessa temática, eu me irritava, eu passava. Então são simplesmente poesias que na minha visão pessoal elas simplesmente não conseguem estar me trazendo uma grande conexão. Não exatamente porque as poesias não são boas ou algo assim, é simplesmente porque são coisas quais eu não consigo me conectar da mesma maneira qual eu consigo me conectar com essas outras poesias as quais eu classifiquei anteriormente. Então para esse livro definitivamente eu vou estar dando 2 estrelas porque eu tenho carinho por essas poesias, mas tem algumas questões dessas poesias que eu achei um tanto problemáticas, então eu deixei a nota um pouco mais baixa por conta disso. E uma dessas problemáticas a qual eu devo estar salientando é o fato de que em uma dessas poesias ela coloca em questão como se fosse agradável, legal, divertido, um romance dificultoso, que ela gosta de dificuldade, que dificuldade é legal e bom. E eu acho esse tipo de discurso muito problemático porque ele faz com que a gente compreenda de alguma maneira dentro da gente de que está tudo bem a gente passar, né, essa visão de amor dificultoso, de um amor que é difícil de ser alcançado, sendo que amor e dor não é algo que tem que estar sendo vinculado, porque isso pode estar reverberando na nossa cabeça de maneira errônea. A gente não vai conseguir separar, né, até onde essa dor pode ir. Então, amor pode ser complexo, mas ele não pode ser dolorido. Então, eu não gosto de textos, de poesias, de poemas, de qualquer coisa, de narrativas, de histórias, de romances que vinculam esse imaginário de que amor e dor, eles podem estar na mesma situação, eles podem estar andando juntos. Eu não acho que funciona assim. Amor pode ser complexo, mas ele não pode ser dolorido. Se o amor está causando dor, ele não é amor, porque isso apenas é um discurso o qual vai estar fundamentando, né, potencialmente um relacionamento mais pra frente abusivo ou tóxico. Então eu acho que é bom a gente já tá cortando esse tipo de discurso que não é legal, não é legal, porque isso evita problemas futuros, né, muitos problemas futuros. Outro livro qual eu li
esse mês foi Mariana no Mundo dos Saltições, e basicamente ele vai estar contando a história da Mariana através do seu pai, que vai estar falando sobre a sua filha que está dentro do espectro autista. E eu gostei desse livro, ele foi bem rapidinho, vou dar 3 estrelas para esse livro por motivos de que eu acho que ele é um livro muito necessário, que muitas pessoas deveriam estar lendo para estar aprofundando e compreendendo melhor as nuances e aspectos do espectro autista. Contudo, eu tive vários incômodos durante a narrativa, porque esse livro ele apresenta vários erros defasados sobre o autismo. Então eu acho que esse é o tipo de livro interessante de ser lido para você estar sendo mais empático e compreendendo melhor as questões, sabe, nuances, como eu já falei, complexidade do espectro autista e como ele funciona de uma maneira geral, né, porque ele generaliza, mas ele também fala das nuances da Mariana. Mas você tem que estar lendo esse livro com os olhos muito atentos e não concebendo que ele vai ser uma verdade absoluta, porque ele vai apresentar vários dados defasados. Como o fato, por exemplo, qual eu já falei nesse vídeo, que é um dado completamente errôneo, de que existem menos garotas com autismo do que garotos dentro do espectro autista, e isso é um fato completamente errôneo e equivocado, e que está sendo reverberado nesse livro, e lido pelos olhos errados vão estar compreendendo que aquilo de fato ainda é verdade, quando não mais é. Outro livro que eu li esse mês foi A Última Palavra, e basicamente ele vai estar contando a história da Sam, que é uma garota a qual esconde de suas amigas de um grupo qual ela faz parte, que tem transtorno obsessivo compulsivo, e que também esconde desse mesmo grupo que ela sente um certo incômodo de fazer parte dele, já não se sente mais preenchida da mesma maneira, a qual essa amizade se fazia sentir confortável, e que simplesmente teme muito o fato de se entender quem ela é sem essas amigas as quais ela convive desde que ela é muito pequena, e sempre foram suas muletas sociais e que a impediram de estar tendo a liberdade de descobrir com quem ela queria andar e com quem ela quer ser e como ela quer se expor ao mundo. Mas toda essa arquitetura vai estar mudando a partir do momento que a Sam conhece uma garota que a leva para um clube secreto de poesia na escola, e a partir desse momento a Sam ela consegue estar colocando todas as coisas guardadas dentro de si para fora, porque ela fica completamente apaixonada pelo poder da poesia. Ele é lindo, ele é sensível, ele é poético, contudo ele apresenta muitas problemáticas que me fizeram ficar bastante triste com ele. Então, em A Última Palavra, basicamente, vamos nos deparar com situações de tanto que desagradáveis, como uma situação racista em relação às pessoas asiáticas e também uma situação gordofóbica, em que basicamente consiste que a única pessoa gorda nesse livro sempre vai estar vinculada com comida. Então essas duas situações me fizeram ficar bastante incomodada com esse livro e me dificulta, sabe, estar recomendando esse livro, apesar dele ter acendido dentro de mim esse entendimento apaixonante da poesia, que sempre existiu dentro de mim, mas que de alguma maneira estava um pouco deixado de lado, e que simplesmente esse livro fez com que essa paixão e esse sentimento se reacendesse, porque fez com que eu me lembrasse de como a poesia ela consegue ser transformadora para algumas pessoas, as quais não estão se sentindo bem, que essa retirada de palavras, além de quase ser uma cartaz, também é um processo mágico. Esse livro é muito bonito nesse aspecto, mas ele tem essas problemáticas que, como eu já falei, dificultam eu querer estar, né, justamente falando mais sobre ele e recomendando ele de uma maneira geral. Ele não vai apresentar mais representatividade, por exemplo, representatividade LGBTQIA+, ou de pessoas negras, por exemplo, representatividade de pessoas com deficiência. Isso não vai estar sendo apresentado nesse livro. Isso particularmente me incomoda em muitos aspectos, e as poucas representatividades que ele conseguiu incluir, além da protagonista de ter um transtorno mental, ele conseguiu justamente estar arruinando elas. Para esse livro, portanto, acredito que dou 2 estrelas para ele também. Então é isso, ser gritante, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe aqui comigo se você ficou com vontade de ler algum desses livros quais eu falei, se vocês já leram esse livro, se vocês pretendiam ler esses livros, não sei. Comentem aqui comigo, eu adorarei ter essa conversa literária aqui com vocês. E é isso. Eu estou bastante cansada, eu já tentei gravar esse vídeo 1 bilhão de vezes, eu espero que ele tenha dado certo. E honestamente eu não sei se esse vídeo ficou legal, eu sempre tento trazer de uma maneira muito honesta todos os meus imaginários em relação aos livros, mas às vezes eu sinto que os conteúdos eles não são passados de uma maneira qual eu sinto que eu consigo estar assintotando toda a magnitude de algumas obras literárias, ou todas as problemáticas de algumas obras. Então eu gostaria de saber se vocês acham que eu consegui fazer jus às narrativas as quais eu apresentei aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo, e tchau, tchau!